Atenção! Este vídeo, a exemplo de todos os vídeos postados neste canal, tem proteção autoral, tanto de sua narração quanto de seu conteúdo, não podendo ser utilizado por terceiros sem autorização expressa de seu realizador, produtor e intérprete, radialista Renato Gaúcho. O possível infrator, seja pessoa física ou jurídica, está sujeito à ação ordinária por violação de direitos autorais e terá de responder por danos materiais e morais. Tal garantia está no artigo 5º, inciso 28º, letra B da Constituição, bem como na Lei dos Direitos Autorais 9.610/98, como descrito nos artigos 7º, 22º e 29º. Acrescente-se que a cessão de direitos deste programa se presume onerosa, como indica o artigo 50 da Lei 9.610/98. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, foi um sonho louco. E parecia tão real que eu despertei no meio da madrugada, suado. No sonho, eu e uma ex-namorada, mas ex-namorada assim de muito tempo atrás. A gente se amava em cima de uma cama. Eu fiquei até sem entender porque eu e a Paula já não nos víamos há muito tempo, muitos anos. Você quer saber? Eu nem consegui lembrar quando tinha sido a última vez que a gente se falou. Era uma página que eu já tinha virado na minha vida há muito tempo. Por isso que eu digo que foi um sonho louco. Sim, porque se você sonha com uma pessoa com quem está convivendo ali no dia a dia, dá para entender. Mas sonhar com uma pessoa que você não vê e com quem não fala há anos, é difícil de acontecer. Pois no sonho, a gente se entregava um para o outro com uma paixão assim incontrolável. Isso acabou mexendo tanto comigo que depois que acordei, eu comecei a lembrar dessa mulher. A lembrar e pensar no tempo em que tivemos de namoro. Nosso relacionamento se estendeu por quase 2 anos. E olha, a gente tinha sido tão apaixonado um pelo outro. Olhei para o lado, minha esposa dormia tranquilamente. E ainda bem que ela não despertou, né? Até porque eu devo ter me debatido muito na cama. Por conta daquele sonho maluco. O estranho é que voltei a sonhar com a Paula depois. Levei um tempo ainda para dormir, pegar no sono de novo. E o sonho, outra vez. Não sei se foi pelo fato de eu ter ficado pensando nela. Só sei que na semana seguinte, na verdade, menos de uma semana depois, sonhei outra vez. Na verdade, os sonhos com essa mulher começaram a ser recorrentes. O esquisito é que eu estava vivendo um período assim tão bom da minha vida. Era feliz com a minha esposa, tínhamos uma filha pequena, e é claro, né? Tudo que eu queria era parar de sonhar com aquela mulher. Até porque não fazia sentido. Imagine, eu com a minha mulher ali do lado e tendo um sonho erótico com outra ex-namorada, com quem já não falava há anos. De todo modo, tudo isso acabou mexendo comigo, com a minha imaginação. Tanto que depois procurei no computador e acabei encontrando um monte de fotos de quando a gente estava junto. Claro que bateu uma certa nostalgia. Comecei a lembrar das coisas que fizemos juntos, principalmente da nossa intimidade. Olha, eu fiquei ali pensando e me perguntando por que a gente não tinha dado certo. Porque tínhamos nos separado. Mas acho que tive a minha parcela de culpa. Na época, eu devo ter pisado muito na bola com ela. Tanta coisa tinha acontecido na minha vida
desde que a gente desmanchou o namoro, eu tinha me envolvido com outras mulheres até que conheci a Márcia, com quem agora já estava casado há 3 anos. Tínhamos uma filha de 2. Sabe, apesar dos sonhos recorrentes, eu não entendo por que acabei fazendo o que fiz. Porque eu podia ter deixado aquele sonho para lá, embora eles estivessem se repetindo. Era o mais certo a ser feito, mas não. Bateu a curiosidade, bateu um pouco de nostalgia, e eu fui lá no computador procurar o perfil da minha ex nas redes sociais. Na época, ela naturalmente estava na minha lista de amigos, mas depois que nos separamos, como geralmente acontece, ela me excluiu, me bloqueou. Aliás, eu já tinha até mudado de número, tinha trocado de operadora, enfim. Comecei a procurá-la, sabe-se Deus por quê. E entre tantas outras Paulas, de repente, achei o perfil dela. Paula, só que não uma Paula qualquer. A Paula que tinha sido minha namorada e com quem eu vinha sonhando assim, sabe, no mínimo 1 ou 2 vezes por semana. Uma coisa completamente sem explicação. Anos e anos que a gente já não se via. De repente aquilo. Antes de lhe enviar uma solicitação de amizade, eu fiquei mexendo ali no perfil, vendo as fotos, o que ela postava. Ali constava que ela também estava casada. E pelas fotos vi que ela tinha uma menininha. Só que a criança aparentava ser um pouco mais velha do que a minha filha. As lembranças daqueles tempos me invadiram com força total. Fiquei ali olhando aquelas fotos e, é claro, como eu já imaginava, não tinha nada ali sobre mim. Nosso namoro, claro que não tinha, né? Imagine. Quando a gente terminou, ela inclusive me excluiu. Claro que ela tinha apagado tudo, né? Assim como eu também tinha feito com tudo o que dizia respeito a ela, a nós dois ali no meu perfil. Eu não deveria ter mandado aquela solicitação de amizade. Não deveria. Pelo fato de nós dois agora estarmos casados. Talvez não houvesse necessidade de, sabe, ficar remexendo no passado. Uma coisa que já estava morta. Mas enfim, certo ou errado, acabei lhe mandando um convite de amizade. E depois ainda escrevi no privado: Oi, Paula, tudo bom? Será que você ainda lembra de mim? Olha, eu juro, pensei até que ela nem fosse responder, nem que fosse me adicionar. Apesar de já ter se passado tanto tempo, né? Mas naquele mesmo dia, eis que ela respondeu: Oi, Renan, quanto tempo, hein? Comigo tudo bem. E você? Trocamos algumas mensagens. Ela, inclusive, me contou algumas coisas da sua vida. Confirmou que estava casada, que tinha uma filha de 6 anos. Meu Deus, eu ali trocando mensagens com ela e pensando, quando que eu podia imaginar que a gente fosse se aproximar, reaproximar, né? E naquela situação, nós dois casados. E nós dois com uma filha pequena. A minha tinha 3 anos, a dela era mais velha, tinha 6. E por incrível que pareça, continuei sonhando com essa mulher. Um dia, no impulso, perguntei se ela aceitava almoçar comigo. Sim, eu perguntei porque, sei lá, a gente tinha se separado num clima assim não muito pacífico, digamos, né? Embora ela tivesse me respondido ali a mensagem, a gente nunca sabe, né? Perguntei se ela aceitava almoçar comigo, que assim a gente poderia se ver, conversar pessoalmente.
Ela respondeu daquele modo: será que é uma boa? Eu retruquei: imagina, vai ser um encontro de velhos amigos, é só um almoço, assim a gente pode conversar um pouco, contar coisas da minha vida para você, você para mim. O que você me disse? Ela ficou hesitante, eu percebi. Deve ter ficado com medo de se encontrar comigo, né? Só não entendi o porquê, afinal de contas, a gente não ia fazer nada de errado. Seria tudo na base da amizade. Ou será que não? No fim, de tanto insistir, ela acabou aceitando. E olha, quando vi essa mulher de perto, porque eu me perguntei, tanto tempo que a gente não se vê, pelas fotografias a gente tem uma noção, mas não sabe exatamente como que a pessoa tá, né? Cheguei a pensar, bom, não deve estar tão bonita quanto era, né? Tantos anos se passaram. Mas no momento em que ficamos frente a frente, olha, eu senti o baque. Porque ela não estava bonita como eu me lembrava. Ela estava mais bonita ainda. Só para se ter uma ideia, eu fiquei ali indeciso. Eu que não sou um cara tímido, pelo contrário. Fiquei encabulado diante da sua beleza e do seu cheiro, o mesmo perfume. Sabe, parece até que eu tinha voltado no tempo. Senti o baque, mas senti mesmo. E olha, pelo jeito como ela olhou para mim, eu apostaria que ela também se sentiu do mesmo modo em relação a mim. Imagine, tantos anos sem a gente se ver. Foi realmente um momento especial. Trocamos um abraço, um beijo no rosto. E apesar daquele clima assim, inicial de um certo constrangimento, aos poucos a gente foi conversando, se soltando. Até que a certa altura, não sei o que me deu na cabeça para falar aquilo. Quando vi, já tinha falado. Sabia que ando sonhando com você? Sonhando comigo? É. Aliás, foi até por isso que eu resolvi te procurar na internet. Mas sonhando de que jeito? Assim, tá falando sério? Claro que eu tô. Eu confesso que fiquei até surpresa quando vi a tua solicitação de amizade, né? Eu não esperava, não depois de tanto tempo. Quanto tempo que a gente não se via, né? É, muitos anos. Como o tempo voa. Mas me conte, que sonhos você andou tendo comigo? Aí eu já não posso te contar. Ah, por que não? Não me diga que foi sonho. Ela nem terminou a frase. Percebi que ela ficou até meio encabulada também. Na verdade, eu também fiquei. Mas ela deve ter tirado suas próprias conclusões. E ficou ainda mais sem graça quando eu disse aquilo. Oh, não posso te contar, mas te garanto que foi um sonho louco. Aliás, sonhos loucos, né? Porque não foi só um. Louco? Mas louco assim como? Aí você já está querendo saber demais. Você não imagina? Naturalmente que depois daquela conversa assim mais, digamos, íntima, o clima mudou um pouco ali naquela mesa. Comecei a falar dos sonhos que havia tido com ela. Ela ficou tão sem graça. Até porque deve ter desconfiado, né? Que tipo de sonho que era. Depois de um tempo, ela mudou de assunto. Começou a perguntar da minha filha, depois falou também da filha dela, e a conversa passou a girar em torno das crianças e acabou ficando nisso. Terminou o almoço, ela precisou voltar para o trabalho, eu também precisei, nos despedimos e cada um tomou o seu rumo. Só que a imagem dessa mulher ficou forte no meu pensamento. Tanto que passei a tarde toda pensando nela. Naquele almoço,
nas coisas que tínhamos conversado. Até pensei em mandar uma mensagem. Só que, sei lá, cheguei à conclusão de que talvez ela se incomodasse. Não tive coragem. E nos dias que se seguiram, volta e meia, a gente mandava coisas um pro outro. Nada demais. Até que um sábado, um pouco antes do almoço, ela me escreveu: sabe, Renan, de tanto você me falar dos sonhos que teve comigo, você acredita que essa noite eu sonhei com você também? Eu vi aquilo e fiquei me perguntando, será que é verdade ou ela está querendo tirar uma onda com a minha cara? Jura? Mas que foi que você sonhou comigo? Mas não vou contar mesmo. Você não me contou o seu? Também não posso te contar. Aliás, assim não vale, né? Imagine como que eu me senti naquela hora. Porque convenhamos, né? Se ela não queria me contar, com toda certeza, devia ter sido um sonho erótico também, né? E só de pensar nisso, senti aquele friozinho na barriga. Lembro que em seguida eu escrevi para ela: você tem razão. Mas só me diga se foi um sonho bom ou foi um sonho ruim. Ela esperou um pouco, depois respondeu: vamos fazer assim. Por que a gente não almoça junto de novo? Aí você me conta dos teus sonhos e eu conto do meu. Aceitei na hora e perguntei quando que íamos ter aquele almoço. E ela disse que se não tivesse problema para mim, poderia ser naquele dia mesmo. Combinamos no mesmo lugar daquele primeiro encontro. Só que dessa vez, tudo estava diferente entre nós. Não havia mais, sabe, aquele constrangimento. Ou o jeito como a gente se olhava, por exemplo. Tudo estava diferente. Durante o almoço, até quando estávamos em silêncio, parece que, sei lá, a comunicação seguia em frente. A gente se falava com os olhos. Exatamente como acontecia há muitos anos atrás, quando a gente namorava. Até que pelas tantas, ela me falou aquilo. Poxa, Renan, te reencontrar depois de tanto tempo mexeu muito comigo, sabia? Se você quer saber, mexeu comigo também. Mais do que você pode imaginar. Ela franziu a testa, como se estivesse preocupada. Depois perguntou: você acha certo a gente ficar se encontrando assim? Eu falo pelo fato de você ser casado e eu ser casada também. Olha, Paulo, acho que não tem nada a ver. Até porque a gente não está fazendo nada de errado, né? Depende do que você considera certo ou errado. A gente ficou se olhando assim durante um tempo, como se estivéssemos querendo ler o pensamento do outro. Depois eu dei um sorriso, assim, meio para quebrar aquele gelo, e falei: então, você prometeu que ia me contar do sonho que teve comigo. Ai, meu Deus, pensei que você tivesse esquecido. É que eu fico meio sem graça, né? Aliás, conte você primeiro. Depois eu conto do meu. Eu até conto, mas acho que você já sabe. O que eu ia sonhar com você e ficar com vergonha de falar depois? Se você quer saber, no sonho, nós dois, eu e você, estávamos juntos. Sabe onde? Na cama. Como já aconteceu na vida real tantas e tantas vezes. Você não imaginava que fosse isso? Eu já imaginava. Só queria ter certeza. Mas eu também andei sonhando coisas que não devia nem te contar. Por quê? Foi mais ou menos o mesmo sonho? Naquela hora, no impulso,
Eu segurei assim a sua mão que estava sobre a mesa e falei, sem pensar na reação que ela poderia ter. A gente bem que podia trazer esse sonho para o plano da realidade. Você não acha? Ela não respondeu. Ficou me olhando assim, mas de um modo. E foi isso que me deu coragem para fazer o que fiz logo a seguir. Mesmo correndo o risco de ela, sei lá, rechaçar o meu gesto, a vontade era tanta que eu não tive como evitar. A beijei com paixão. E ela correspondeu. Estávamos ali naquele restaurante. E até por conta disso, pensei que ela fosse recuar, mas não. O beijo aconteceu com naturalidade. E depois do beijo, a gente continuou se olhando com aquela intensidade que só dois apaixonados podem demonstrar. E foi então que eu perguntei: você ainda trabalha agora na parte da tarde? Ela só balançou a cabeça dizendo que não. Depois perguntou: e você? Falei que não trabalharia também. Aí perguntei se ela topava ir comigo para um outro lugar. E mais uma vez, ela consentiu, fazendo o meu coração disparar. Na verdade, a gente nem terminou de almoçar. E dali, daquele restaurante, tocamos para o primeiro motel que encontramos pelo caminho. Onde aconteceu tudo o que já tinha acontecido tantas e tantas vezes, mas lá no passado, há muito tempo. Fizemos exatamente aquilo que fizemos no meu sonho, nos sonhos que eu havia tido com ela. Olha, a gente fez amor com tanta intensidade, como nem nos nossos melhores momentos juntos, quando ainda éramos namorados, chegamos a fazer. Parecia até um encontro de almas. Quer dizer, de almas e de corpos, né? Depois do desejo, a gente ficou ali, em silêncio. Eu ainda sem acreditar que tudo aquilo estava acontecendo de verdade. Só que ela parecia preocupada. Mais do que isso, até confusa, arrependida. Aí eu perguntei se estava tudo bem. Estava aqui pensando em tudo que aconteceu desde que a gente se reencontrou. Como que vai ficar agora, a partir desse momento? Você pensou? Como que a gente fica? Olha, Paula, eu sei que não é a situação ideal, né, que a gente queria, mas se para você estiver tudo bem, a gente pode continuar se vendo. Mas, Renan, eu sinceramente não sei se vou conseguir levar assim numa boa, viu? Nunca me imaginei tendo um caso fora do meu casamento. Mesmo que fosse com você. Eu também nunca tinha pensado que viveria uma situação daquelas. Mas o que a gente poderia fazer? Se foi o destino que nos reaproximou? Na verdade, o destino se travestiu daqueles sonhos que eu comecei a ter com ela. E porque, meu Deus, depois de tantos anos, eu comecei a sonhar com essa mulher. E aquele tipo de sonho, se não houvesse, sei lá, um ordenamento superior para que nos encontrássemos de novo. Depois de uma longa conversa, a gente continuou se encontrando pelo menos uma vez por semana. Eu sei que não é certo, ela também sabe. Mas é preciso que a gente diga. E eu tomo essa iniciativa aqui nessa carta, que estamos, tanto eu quanto ela, pensando seriamente em nos separarmos para ficarmos juntos. E se ainda não tomamos uma decisão, é
Porque não é uma coisa assim tão fácil e tão simples. Para começar, tem as nossas filhas, né? Que são pequenas, sem contar tudo mais que nos cerca. Tudo que envolve nossos casamentos, pessoas inclusive, minha família, família da minha esposa, a família dela, Por isso, por enquanto, a gente continua se encontrando às escondidas. Desde que nos reaproximamos, parece que o amor voltou com força total. Ela também diz que o mesmo aconteceu com ela. Por isso, não nos tornamos amantes por falta de vergonha, sabe? Não foi por diversão, juro que não. Mas por conta das circunstâncias. Porque descobrimos que aquilo que sentíamos um pelo outro lá no passado estava apenas adormecido, só esperando o momento de despertar. E como se fosse uma fênix renascendo das cinzas, nossa paixão despertou com força total, como se fosse um grito ecoando pelos 4 cantos do mundo, até os confins do universo.